Muito bem, estamos de volta com o canal Professor e a Doutora. Hoje, muitos assuntos para serem debatidos. Roda a vinheta! Vamos começar o vídeo, que hoje o papo é... Direto ao assunto, Quente. Inventário, doutora. Terror das famílias. Muita gente não sabe o que é inventário, não sabia, e a gente tem percebido, a doutora, felizmente, né? Tem conquistado vários clientes porque ela se especializou em inventário. Então está trabalhando bastante em cima de inventários. O que está fazendo, doutora, as pessoas mudarem de opinião, se é que assim pode se falar, Sim. e começaram a se preocupar em fazer o inventário. Explica quais são os principais motivos que você tem observado nessas pessoas que estão lhe procurando. Tá, ótimo, professor. São dois pontos principais. Primeiro, que elas têm se dado conta, né? Os advogados também têm instruído, eu instruo muito meus clientes, o impacto que a ausência de inventário causa nas famílias. O impacto negativo, né? Que é a ausência de regularização dos bens. Então, quando determinada pessoa falece, infelizmente, a família acaba passando por um luto e por diversas questões, sejam financeiras ou até mesmo de tempo, acabam deixando de fazer o inventário. Só que, infelizmente, essa ausência de inventário traz inúmeros impactos negativos, como eu disse, especialmente a ausência de regularização dos bens. Então, todos os bens permanecem no nome daquele que faleceu, e isso não tem como dar certo, né, professor? Ah, mas por que estão procurando mais? As pessoas, de repente, resolveram, quer saber? A gente está se incomodando, brigando todo mundo aqui em casa, primo com prima, tio com tia, irmão com irmã. Vamos resolver isso e contratar um advogado. É por isso que os teus serviços aumentaram? Além das brigas que as famílias têm corrido, né? Mas especialmente para regularizar o bem e conseguir vender de maneira legal. Porque esses bens não estando regularizados nos nomes dos herdeiros após o inventário, eles não conseguem vender, né, professor? Muitos fazem erroneamente contratos particulares que não têm efeitos. E aí começa a dor de cabeça da família. Mas tem o doutor Google aí, tá cheio de advogado aí, ora, não tá? Exatamente. Aí eles acabam pesquisando na internet, dá pra vender. Um fala, outro parente fala, um amigo da rua fala. Mas não é possível, né? Não deveria ser feito. Vamos lá, feito. eu tô empolgado hoje, hein? Já observou, né? Muito bem. Mas eu sei que muitas pessoas também não querem fazer inventário, às vezes por desinformações, mas aquelas informadas acabam achando que é caro. Então vamos falar de dinheiro. Nos dias de hoje, dinheiro não tá fácil ganhar e tá fácil perder. Tem um vídeo lá falando disso. Doutora, é caro fazer o inventário ou é mais caro não fazer? Fala de imposto. Que tipo de imposto que o cidadão, que a família tem que pagar para fazer inventário? Ou não paga imposto algum? Teve alguma mudança desses tempos em relação a esses impostos, essas contribuições ou não? Porque o povo quer saber de dinheiro. E outra, vou te quebrar hoje eu estou embalado. E honorários do advogado? Precisa falar valor, como funciona? Acaba sendo mais caro, mais barato, as pessoas estão vendo o seguinte: rapaz, se eu não fizer inventário, além de eu me incomodar, sai mais caro, é isso? Não, a resposta com relação a sair caro ou não, ela é verdadeira. Se você não fizer o inventário, isso é fato. Com certeza sairá mais caro do que arcar com o inventário. Isso que é muito importante deixar claro para eles que não fazer o inventário é muito mais caro e prejudicial do que fazer. Entretanto, a gente também sabe, né, que o inventário acaba ficando um pouco salgado, principalmente porque é uma despesa que a família não queria gastar, né? A família não queria, se ela pudesse escolher, ela não queria ter que arcar com advogado, ter que arcar com custas de processo, com o imposto, que é a próxima resposta aqui do professor. Então, sim, apesar de ser caro, ainda pode sair mais caro se a família não fizer. Tá, vamos dividir então. Honorários advocatícios. Quer começar com honorários? Vamos falar de honorários. Fogo no parquinho. Depende do patrimônio, depende de um monte de coisas, né? Sim, depende do patrimônio. Geralmente, o honorário do advogado, ele é praticado sob um percentual dos bens, né? Que vão ser transferidos pelo inventário. Geralmente é assim que funciona. Dependendo do estado, cada estado tem uma tabela, né? A tabela da ordem, em que se dá um parâmetro mínimo, que é o mínimo que o advogado pode cobrar. Geralmente entre 5% a 10% do patrimônio, tá? Mas isso varia de acordo com o estado,
né? E também de acordo com aquilo que o profissional pratica. Quanto mais especializado é um advogado, que é o que a gente orienta, ele acaba ficando um pouquinho mais caro, porque o profissional se dedica para aquilo, estuda muito, arca com custos e tudo mais. Mas vocês terão um retorno muito positivo desses profissionais. Acaba tendo que regularizar imóveis também, em alguns casos? Sim, muitos dos inventários a gente recebe os imóveis já irregulares. Perfeito. Então, eles não estavam no nome do falecido, mas eram de posse dele antes do óbito. Aí tem que fazer a correria atrás disso tudo aí. Isso, muitas vezes a gente consegue agilizar de uma forma mais rápida, Direto né? no cartório? Fazendo uma transferência, mas muitas vezes a gente precisa ingressar aí com uma ação de adjudicação, né, em nome dos herdeiros, do espólio, ou uma ação de uso capião, se for o caso, mas vai depender muito, muito do caso concreto da família. Tá, vamos antes de falar de imposto. Sim. Que é outra dúvida que tem bastante. Sim. Tem bastante, as pessoas às vezes... O imposto é o que mais assusta, né? Não é nem o honorário do advogado, não é... as pessoas acho que tem razão quando procuram conhecimento, quando querem saber de outras coisas. Eu sou suspeito de falar que eu adoro estudar, então eu estudo de tudo um pouco. Mas vamos lá, vamos voltar aqui a essa questão dos inventários. Vejam, doutora, deixe claro para o nosso público, para as pessoas, que eu sei que ainda tem muita gente com dúvida. Qual é a diferença entre judicial e extrajudicial? Sim, importante questionamento. Ó, antes do imposto, hein? Antes do imposto. O inventário judicial, a gente opta por ele em determinadas situações. Se a gente puder tramitar esse inventário pelo cartório, que é no extrajudicial, como o professor mencionou, é mais vantajoso, tá? Não foge muito do valor do inventário judicial, a questão das custas. O imposto também será o mesmo do judicial, só que no cartório a gente tramita muito mais rápido. Então, se a família busca celeridade, a gente opta pelo caminho extrajudicial, mas tem alguns requisitos. As partes têm que ser maiores e capazes, tá? Precisa haver consenso e partilha amigável. Agora, recentemente, isso mudou. Então, mesmo se o inventário contar com menor ou incapaz, pode também ser feito via cartório, mas aí vai precisar passar pelo crivo do Ministério Público. Então, a gente faz a partilha, faz a minuta do inventário, mas antes de fazer a escritura, o cartório mesmo envia para o Ministério Público para que ele possa validar e dar o ok no ato, ok? Só um adendo aqui, quando há menor ou incapaz, geralmente o Ministério Público não aprova se não for uma partilha igualitária. Então, o menor terá que ter uma participação sobre todos os bens. A gente não consegue dividir aí os quinhões, né? Os bens singulares para cada herdeiro. Mas já é possível sim. Já no judicial, ele acaba demorando um pouco mais. Também tem a possibilidade de um rito sumário, via acordo. Mas no judicial, o benefício é que a gente pode buscar a gratuidade da justiça, que no cartório, muitas vezes, não é deferido, tá? Geralmente, os tabeliões não querem aplicar a gratuidade. Mas no judicial, dependendo do patrimônio, se for muito pouco e as partes forem hipossuficientes, a gente consegue gratuidade. Mas são dois ritos diferentes, cada um tem as suas vantagens, né? Vai do advogado orientar o cliente e ver a melhor opção, que é como eu faço aqui no escritório com os meus clientes. Muito bem, lembrando, dê um like aí se você estiver gostando, mas só se estiver gostando, senão não faça nada, por favor. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, são vídeos que de alguma forma vão interessar vocês, tem uns 30 vídeos, eu acho 20 e poucos, 30 já gravados, com temas diversos, variados, um deles vai lhe interessar com certeza. Eu vou escrever aqui embaixo o site da doutora Emanuele e sempre no final dos vídeos, lembrando que a gente também tem lá o Instagram e outros endereços para conhecer melhor o trabalho da doutora. Perfeito? Obrigado, dê o like aí, obrigado por estar se inscrevendo no nosso canal. Sim. Muito bem. Imposto, para que falar de imposto num país que nem se cobra imposto? Que exagero! Carga tributária é baixíssima. Carga tributária baixíssima, etc, etc. Mas isso é esse assunto para outro vídeo. Eu gosto desse assunto, doutora. Fale de imposto, doutora. Inventário e imposto. Imposto e inventário. Vamos lá, vamos ver se você assusta a galera ali ou se você esclarece. No inventário, independente do rito, né, se for judicial ou extra, haverá incidência de imposto. Aí vocês vão perguntar, doutora, mas qual imposto vai incidir? No caso do inventário, vai incidir o imposto de transmissão, causa-mortes, doação. Esse palavrão aí que a gente chama pela sigla
ITCMD. Eu vou escrever ali embaixo também. Isso, então é um imposto instituído por cada estado, de acordo com a localização dos bens, tá? Móveis e imóveis. Este imposto, então, ele é do fisco estadual, e aqui em Santa Catarina, ele tem incidência aí na alíquota de 1 a 7% do patrimônio herdado, ok? Antigamente, quando havia a herança para colaterais, primos, etc., aplicava ainda a alíquota de 8%, mas que foi declarada inconstitucional. Então, agora a gente está limitado a 1 a 7%, independente do vínculo familiar do falecido, tá? E do herdeiro. No caso do imposto, esse percentual ele vai ser proporcional ao número de herdeiros, ou seja, ao quinhão de cada um. Se a gente tem um patrimônio de R$100 mil e 4 herdeiros, essa alíquota será de 1 a 7% sobre o quinhão de 25, que é o que cada um ficará, como são 4, tá? E ele tem que respeitar uma faixa de valor. Então, 1% é de uma faixa de X a tanto, 2% é de uma faixa de X a tanto, e assim por diante, a depender do vulto do quinhão herdado, ok? Isto é aqui em Santa Catarina. Se o inventário não for aberto no prazo legal de 60 dias, a gente tem a incidência da multa, que aqui em Santa Catarina é 20%, mas em outros estados pode chegar a 50%, que é uma multa bem considerável e elevada. Antigamente, as famílias tinham muita resistência em realizar o inventário, porque essa alíquota ela acabava ficando muito pesada e as famílias não tinham possibilidade, né, de manejar aí o inventário, não tinha esse dinheiro em conta. Então, como muitas vezes as famílias não tinham essa liquidez para arcar com estes custos, elas deixavam de fazer. Entretanto, hoje em dia tudo isso mudou, está muito mais facilitado. Então, a gente consegue pedir autorização ao juiz para a venda de bens para custear essas despesas. Isso é tudo assunto do advogado? O advogado faz todo esse pacote? Sim, engloba tudo nos nossos serviços, Perfeito. né? Por isso é um serviço bem especializado e individualizado. Então, se a família não tem essa liquidez para quitar as custas de processo, honorários de advogado e imposto para finalizar o inventário, isso pode ser autorizado pelo juiz, se for judicial. E se for no extrajudicial, a gente já teve uma alteração aqui do nosso Código de Normas da Corregedoria do Estado de Santa Catarina, que a gente, por escritura pública, já consegue formalizar a venda deste bem no cartório. Então, já se vende extrajudicialmente esse bem para quitar débitos, as despesas, inclusive honorários de advogado, o que facilitou muito com que as famílias pudessem realizar o inventário. E, por fim... Não, tô deixando o professor falar pouco hoje, ele tá agoniado porque ele gosta de falar. Estamos segurando aí. Mas por fim, são todas questões importantes. Por fim, na questão do imposto especificamente, também tivemos alterações aqui no estado de Santa Catarina. E hoje já é possível parcelar o imposto em até 48 vezes. Então, eu ia perguntar agora sobre parcelamento, então você já está respondendo. Exato. O que é um prazo bem estendido aí, o que facilita demais o pagamento nos impostos pelos herdeiros. Muito bem! A família quanto maior, mais complicado é fazer o inventário ou não muda nada? Depende muito. Eu já tive experiências de famílias muito grandes que a gente conseguiu construir um diálogo e realizar inventário, e o contrário também é verdadeiro. Famílias pequenas, com poucos integrantes, que a gente teve que partir para o cenário judicial que não houve acordo. Então, varia muito, né? Dependendo do perfil da família. E o tempo do inventário depende também de uma série de fatores, né? Sim, o inventário judicial acaba demorando, né? Obviamente, um pouco mais. Precisa seguir o rito, né? Então, acaba demorando. Agora, no cartório, a gente já teve experiências aí de inventários de 1 mês, né? O que é bem rápido para finalização para a família. É um rito bem especializado e que a gente precisa realmente ter a prática diária, né? Para conseguir trazer aí um resultado bem favorável, rápido para a família e com bastante discrição, que é o que requer o inventário, né? Bens da família precisam ser bem cuidados e bem sigilosos também. O fato é que alguns trabalhos, alguns serviços são extremamente técnicos, e alguns serviços técnicos é o técnico que tem que fazer. Quando se procura profissionais capacitados, habilitados, que têm experiência e conseguem encurtar caminhos, na verdade, além de
encurtar caminho, ou seja, ganhar tempo, acaba sendo menos oneroso, porque quando você quer fazer por tua conta e não tem capacidade para isso, demora mais e gasta mais. Não, meu querido, minha querida, não tem jeito. E aí a gente vê essas confusões, às vezes nas famílias, as pessoas já andam tão tensas ultimamente, né? E acabam fazendo confusão de não precisa, quando o advogado poderia mediar tudo isso e sai todo mundo feliz. Que é o que muitas vezes você acaba trazendo para a gente, né? As famílias todas felizes, as coisas bem divididas, bem separadas, de maneira confidencial, técnica, profissional, como é a tua expertise, como é a sua forma de trabalhar, é isso, né? É isso aí, professor. Muito bem, mais um vídeo do canal Professor e a Doutora. Dê um like aí, compartilhe, convide as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Já passamos de 1000 inscritos, até esses dias eram 40 e a gente já vibrava. E tem aí os faladorzinhos que dizem, nossa, 1000 inscritos, os caras já estão comemorando. Sim, todas as vitórias que a gente tem, a gente comemora, independente do seu tamanho, ok? As derrotas a gente briga e vai atrás para vencê-las e superá-las. Cair, jamais. Estamos felizes sim com 1000 e tantos inscritos. Vamos para 2000, vamos para 3000. E tudo depende de Papai do Céu, meus queridos. Sem ele, esquece, é tudo mais difícil. É isso, doutora? É isso aí, professor. Muito bem! Que Deus, Papai do Céu, abençoe você, sua família e todos os seus entes queridos nessa semana e nesses tempos que hão por vir. Obrigado e tchau! Tchau, pessoal.